Olá! No vídeo anterior, nós caracterizamos o que vem a ser uma correspondência e demos destaque a um tipo especial que vai ser utilizado para, no final deste vídeo, apresentarmos a definição de função. Vamos lá? Vamos agora ver uma situação de correspondência completa e unívoca no controle de quantidade. Vejamos o exemplo do preço da corrida de táxi. O que acontece com o táxi? Diferentemente do que atualmente ocorre com o Uber. No táxi, nós temos um aparelhozinho que a gente pode observar a evolução do preço. No Uber, ele já dá o preço para a gente. Aqui, na corrida do táxi, existe uma situação, uma coisa chamada bandeira, ou bandeirada, como vocês conheçam, em que é o valor que você, ao entrar no táxi, já está devendo para o taxista. Então vamos ver uma situação aqui. Uma situação em que a bandeira é 3,20. Então a pessoa entra no táxi, já está devendo 3,20. 0 quilômetro rodado. A cada quilômetro rodado, o taxímetro aumenta 20 centavos. Então no primeiro quilômetro vai para 3,40. No segundo, 3,60. No terceiro, 3,80. No quarto, R$4. Se você quiser uma expressão para calcular o preço no que quilômetro, nós podemos escrever no lugar daquele valor de quilometragem a letra Q e no valor do preço a letra P. Então nós temos uma expressão que podemos, se soubermos quantos quilômetros a gente vai rodar no táxi, a gente já sabe o valor a pagar no final, porque a gente tem essa expressão matemática para resolver esse problema. Tudo bem? Bom, isso demanda a gente discutir um pouco a noção de lei, porque aquela expressão é uma lei de formação chamada. E para isso a gente precisa pensar no isolado. O que é o isolado? É um recorte de uma realidade. A gente vai calcular, a gente vai diagnosticar, prever a partir de um recorte da realidade que nós temos. Em geral, a gente conhece das leis químicas, aquelas condições normais de temperatura, né? Que é o isolado. Então, nada mais é do que um recorte para estudar a realidade. E toda regularidade que ocorre nesse isolado, a gente tem uma lei natural. E na física, na química, essa lei natural ela é expressa por uma expressão matemática. Daí nós temos leis quantitativas e leis qualitativas. E nos interessarão, para nós, no estudo da função, as leis quantitativas, que no caso da corrida de táxi, que é um isolado, a regularidade é a variação do preço que depende da quilometragem rodada, e uma proporção de Q para 0,2. Q. Para cada Q, ou cada quilômetro rodado, nós temos 0,2 20 centavos acrescido na conta a pagar no final da corrida. Bem? Vamos ver um outro caso da receita. Vamos estudar a variação da receita na venda de um produto cujo preço é R$10. Uma camisa, uma caneca, um lápis, qualquer coisa. R$10.
que está presente nessa situação? É uma relação entre a quantidade de produtos vendidos e a receita obtida pela essa venda, que a gente vai expressar por uma simbologia em que o conjunto Q está relacionado com o conjunto R, onde Q representa as quantidades vendidas e R a receita. E essa expressão ela pode ser escrita dessa forma: R de Q, R maiúsculo de Q, igual a R, igual a 10Q. A gente usa o R minúsculo, relacionando com a expressão para achar a receita, para facilitar os nossos cálculos. Mas a gente vai, no estudo de função, a gente vai ver que esse R pequeno é uma relação com a função R relacionada com um valor atribuído à quantidade que está em jogo. Olha esse quadro. Então nós temos uma linha com as quantidades vendidas e outra linha com a receita obtida. Então, para uma camisa ou uma caneca, R$10, 2, 20 e assim sucessivamente. Se a gente considerar só quantidades discretas, né, ou seja, não dá para vender uma camisa e meia, uma caneca e meia, ou é uma quantidade inteira. Nós vamos ter, se considerarmos só as quantidades inteiras, nós vamos ter que tipo de correspondência é essa? É esse que nós temos aqui. Deixo essa questão para vocês pensarem, tá bem? Vamos avançar. Nesse sentido da formulação, nós precisamos então conhecer o que significa variável. Então nós temos uma definição de variável, que ela é uma representação simbólica de qualquer dos elementos de um conjunto finito ou infinito. E convenciona representar por uma letra qualquer do alfabeto. No caso que nós apresentamos anteriormente da receita, nós convencionamos que o objeto, né, que estava sendo manipulado, que é o número de caneta, o número de camisa, foi representado pela letra Q. Essa variável ela é determinada pelo seu domínio. Como eu falei, no caso da receita, ela é discreta, mas ela pode ser contínua, se pertencer a um intervalo real. Ok? Muito bem. Nesse caso da receita, o que é que nós temos? Temos duas variáveis, Q e R. E R depende de quê? O cálculo de R depende de quê? E aí vocês lembram que, para saber o valor de Q, nós multiplicamos a quantidade Q por 0,2. E aí dizemos que a variável Q é independente. Vamos guardar isso. É independente. E R é a variável dependente. Ou seja, R depende de Q. E dizemos que R é função de Q. Aí já começa então a aparecer o nome função. Dizemos que R é função de Q, cuja relação é esta aqui. R igual a F de Q. Okay? Chegamos então à definição de função, mas carregado de todos os conceitos que nós apresentamos neste vídeo. Então vejamos. Sejam x e y duas variáveis representativas de conjuntos numéricos. Diz que y é função de x e escreve-se y igual a f de x, se entre as duas variáveis existe uma correspondência unívoca no sentido de x para y.
ou seja, uma correspondência completa de 1 a 1. Isso traduzido na definição que já se conhece, é que cada elemento do domínio se corresponde a um e somente um elemento do contradomínio. Então, nesse caso, nós vamos chamar x de variável independente e y de variável dependente. Assim, nós concluímos esse módulo de apresentação dos conceitos fundamentais que levaram à definição de função. E esse material escrito encontra-se de modo ampliado no material didático que eu produzi para a disciplina Matemática Aplicada à Administração do curso de Administração à Distância da UFMA pela UAB, disciplina essa realizada em 2010. Então, faço os votos de estudos e nos próximos vídeos nós apresentaremos a continuidade do estudo deste conteúdo função. Tudo de bom, até a próxima. Obrigado.